Você já começou um ano cheio de esperança e antes mesmo de fevereiro chegar, sentiu o peso de tudo que não deu certo no ano passado? 2026, transformador. 35 minutos para revigorar sua fé e te encorajar agora. É isso que eu trago para você neste momento. Meia hora e pouco de palavra, de encorajamento, de práticas simples para que 2026 seja diferente. Não por mágica, mas porque você vai aprender a colocar sua vida nas mãos daquele que faz coisas novas. Sente-se por um instante, respire com intenção. Se você está pronto para recomeçar, clique em curtir agora. É um pequeno gesto, mas me ajuda a saber que estamos juntos nessa jornada. Vamos seguir. Eu sei como é carregar o ano que passou como se fosse um saco de pedras. Perdas, promessas que não se cumpriram, portas que pareciam abertas e se fecharam. Talvez você tenha enfrentado problemas de saúde, finanças apertadas, relacionamentos que se romperam, culpa por decisões imperfeitas. Essa mistura de esperança e medo cria um nó no peito que impede passos simples. Levantar da cama, acreditar que é possível recomeçar, enxergar um futuro. Leia Isaías 43 comigo em espírito. Deus diz para não ficarmos presos ao que ficou para trás. Ele promete fazer algo novo. Isaías 43, 18, 19. Lembra que o Senhor está no trabalho, movendo-se para trazer novidade, mesmo quando tudo parece estéril. Essa é a lente pela qual eu quero que você olhe para 2026. Não apenas como mais um calendário, mas como o espaço em que Deus pode manifestar novidade em sua história. Nem tudo vai mudar num passe de mágica, e eu não vou prometer milagres automáticos. Mas há a ação divina que nos antecede, que prepara solo e semente de um modo que muitas vezes é invisível até brotar. Imagine uma planta. No inverno, o olhar vê somente terra fria e seca, mas debaixo dali, raízes trabalham. A seiva se concentra, há um processo silencioso de preparação. Quando chega a hora, o broto rompe a terra e tudo parece ter acontecido num instante. Assim é o que Deus faz. Muitas vezes ele opera sob a superfície. Nós vemos o broto somente depois. O convite de Deus é para confiar nesse processo e, ao mesmo tempo, ajustar nossas mãos e nossos sentimentos para cooperar com o que Ele está fazendo. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é nova criação, ele não está apenas oferecendo um slogan bonito. Ele afirma que, no ato de confiar em Cristo, algo profundo se altera. Identidade, direção, capacidade de abandonar hábitos que nos prendem. A nova criação significa que o passado não precisa ditar o futuro. Não que o passado deixa de ter consequências, mas que há uma nova base para viver. Você pertence a Cristo e pode começar de novo. Pergunto, como seria a sua vida se você realmente acreditasse nisso e decidisse agir a partir dessa nova identidade? Antes de seguirmos, preciso dizer algo importante. Perdoar, entregar, confiar não são comandos vazios. São práticas que demandam coragem, tempo e muitas vezes ajuda. Perdoar não significa minimizar o que aconteceu. Significa colocar aquilo nas mãos de Deus e decidir não ser mais escravo da ferida. E essa é uma decisão que se traduz em passos práticos, que é o que vamos ver agora. Muitos de nós tentamos mudar fazendo força de vontade. Fazemos listas, resoluções espetaculosas, promessas dramáticas. Isso funciona por 2 ou 3 dias, às vezes por semanas, e depois volta ao velho padrão. A diferença que eu quero apresentar a você é simples. Recomeço que perdura nasce da combinação entre ação humana, responsável, e ação divina. Filipenses 3, 13 e 14. Nos convoca a esquecer o que ficou para trás e prosseguir para o alvo. Isso não é autoajuda sem substância. É uma disciplina espiritual.
Esquecer, no sentido bíblico, não é apagar a memória como se nada tivesse acontecido, mas delegar a Deus a justiça, a cura e a restauração, e então caminhar leve em direção ao que Ele colocou à sua frente. Vamos fazer um exercício prático agora. Não é um ritual mágico, é um passo concreto que libera você para agir. Pegue um papel. Se estiver vendo este vídeo, pausa por alguns segundos e pegue um papel. Escreva em uma linha uma coisa do ano passado que ainda te prende. Pode ser uma mágoa, um erro, uma perda, uma dívida, um medo. Agora escreva ao lado: entrego isso a Deus. Se não puder escrever agora, guarde essa instrução para quando puder. O ato de escrever externaliza e transforma o peso que estava interno. É uma declaração de entrega que você pode repetir em voz baixa sempre que o pensamento voltar. Quando você entrega ao Senhor, não significa que tudo será resolvido no segundo seguinte. Significa que Deus passa a trabalhar sobre aquilo. Filipenses 4, 6, 7 nos traz a prática de levar ansiedade a Deus em oração, não para fugir da realidade, mas para encontrar paz que guarda o coração. A paz prometida não necessariamente tira todos os problemas, mas nos dá segurança e clareza para tomar decisões. Uma pessoa em paz age com sabedoria. Uma pessoa ansiosa muitas vezes reage. E por falar em sabedoria, Tiago 1,5 nos lembra que podemos pedir a Deus sabedoria, e Ele nos dará generosamente. Sabedoria para que decisões conduzam a vida, não apenas para evitar erros, mas para viver com propósito. Pedir sabedoria é uma atitude de humildade. Reconhecemos que precisamos da orientação do alto para abrir portas com prudência e fé. A promessa de esperança também é central. Romanos 15:13 fala que Deus é fonte de esperança e nos enche de alegria e paz quando confiamos nele. Isso é vital para começar 2026 com outra energia. Esperança não é otimismo superficial. É a confiança nas promessas de Deus que nos força a olhar adiante, mesmo quando as circunstâncias convidam ao desânimo. Agora, falemos sobre a prática do perdão, uma das chaves para desempacar o passado. Colossenses 3,13 nos diz para suportar um ao outro e perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Perdoar não é ignorar injustiça, é escolher não deixar que a ofensa continue a dominar seu coração. Existem passos práticos que ajudam: identificar a pessoa e a mágoa, expressar honestamente o que sente, em carta, em oração, se necessário, e então declarar que a entrega foi feita a Deus. Se houver espaço para reconciliação, procure fazê-la com sabedoria. Se não for seguro ou possível, entregue e deixe Deus cuidar da justiça. Uma coisa que quero que você leve em mente é que perdão é uma prática, não apenas um sentimento espontâneo. Haverá dias em que você terá que perdoar de novo. Isso é normal. Não se culpe porque o processo demanda tempo. A graça é o ambiente onde a cura acontece. E como pastor, eu quero te lembrar disso com carinho. O caminho da liberdade passa por reconhecer a dor e colocá-la nas mãos do Senhor, não por fingir que nada aconteceu. Enquanto falamos sobre libertação do passado, permita-me tocar em uma armadilha comum: a autocrítica implacável. Muitos cristãos acreditam que precisam se transformar apenas pela força de vontade, e quando falham, a culpa os assombra. A verdade é que a transformação envolve a graça de Deus. 2 Coríntios 5,17 não te chama a ser perfeito por sua própria força. Te chama a viver como nova criação pela ação de Cristo em você. Assim, o caminho santo combina sua decisão com a graça que opera em seu coração. Vou dividir com você uma declaração que pode ajudar nos dias difíceis. Repita mentalmente agora, com fé simples: eu sou uma nova criação em Cristo. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Não é auto-engano, é uma verdade espiritual para ser assentada no coração e traduzida em comportamento.
Quando pensamentos antigos vierem, traga essa declaração e peça ao Espírito Santo para renovar sua mente. Chegamos a um ponto importante: a gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 nos chama a dar graças em todas as circunstâncias. Isso não quer dizer agradecer pela dor em si, mas encontrar sementes de graça mesmo em meio ao sofrimento. Portas que se fecharam que ensinaram algo, relacionamentos que terminaram, que revelaram dependências, dificuldades que despertaram oração. A prática da gratidão desloca o foco do que nos faltou para o que já foi dado. Comece um diário de gratidão simples, 3 coisas por dia, mesmo que pequenas. Em poucos dias, seu coração começará a reconhecer o cuidado de Deus presente em detalhes. Consagrar 2026 ao Senhor é outro passo decisivo. Salmo 37,5 e Provérbios 16,3 nos orientam a confiar os nossos caminhos ao Senhor e comprometer nossos planos a Ele. Isso significa apresentar as áreas fundamentais da sua vida: trabalho, família, finanças, saúde, relacionamentos, e dizer: Senhor, este ano é teu. Não estou propondo promessas vazias, estou propondo um hábito espiritual que guia suas escolhas e prioridades. Quando você consagra seus planos, sua tomada de decisão passa a buscar primeiro a vontade de Deus, e isso muda muito o rumo das coisas. Na prática, consagrar pode ser algo simples. Faça uma lista das áreas que mencionei, e ao lado de cada uma, escreva 2 ou 3 decisões concretas que você tomará este ano. Pode ser: no trabalho, vou pedir sabedoria antes de aceitar uma nova responsabilidade. Na família, vou reservar uma noite por semana para estar presente. Nas finanças, vou elaborar um plano de despesas e começar uma reserva, pedindo direção a Deus. A consagração se torna real quando suas mãos trabalham em parceria com sua fé. Quero agora falar sobre provisão e responsabilidade. 2 lados de uma mesma moeda. Filipenses 4,19 nos lembra que Deus supre nossas necessidades segundo suas riquezas. Isso traz grande conforto, mas não é licença para a passividade. A promessa divina muitas vezes chega por meio do nosso esforço diligente, da sabedoria que pedimos e das oportunidades que surgem. Agir não contradiz confiar. Antes, é a expressão prática de confiança. Trabalhe com diligência, planeje com sabedoria, peça direção e confie que Deus pode usar seus passos para abrir portas. Há quem espere um sinal extraordinário, e há quem desanime porque não vê resultados imediatos. A postura que proponho é a da parceria. Faça a sua parte com responsabilidade e, enquanto isso, confie no caráter e nos propósitos de Deus. Lembre-se de que, em muitos relatos bíblicos, a provisão chega de formas inesperadas, às vezes através de outras pessoas, às vezes por milagres, às vezes por portas que se abrem. Não limite Deus à sua expectativa, permita-se surpreender. Antes de avançarmos, quero trazer à luz uma palavra sobre presença e segurança. Isaías 41:10 e o conjunto dos salmos que nos convidam a confiar mostram que Deus não é um assistente distante. Ele está conosco no meio das provações. Salmo 46 nos assegura que mesmo quando os fundamentos pareçam tremendo, podemos encontrar refúgio em Deus. Essa confiança abre espaço para decisões corajosas, porque não estamos sozinhos ao caminhar. Talvez você esteja pensando: mas pastor, e se eu errar de novo? E se a situação piorar? Meu irmão, minha irmã, errar não cancela o chamado de Deus. A vida cristã é marcada por recomeços. O relato bíblico está cheio de pessoas que falharam e foram restauradas. E é essa história de misericórdia que nos permite levantar. Importa que você se aproxime do Senhor com honestidade. Peça perdão quando necessário e coloque em prática os passos que vou apresentar adiante. Nesse ponto, quero introduzir um pequeno exercício de sossego e confidência com Deus. Algo que você pode fazer em casa. Escolha um versículo curto que te traga paz. Talvez Filipenses 4, 6, 7.
Talvez Salmo 23, talvez Isaías 43:19, e repita-o lentamente por 5 vezes, deixando as palavras entrarem. Isso não substitui oração mais profunda, mas é um hábito simples que reorienta o coração. A regularidade de pequenas práticas espirituais, somada a decisões concretas, produz transformação duradoura. Voltando ao tema da identidade, Efésios 4 nos chama à maturidade, a tirar das práticas infantis e a vestir-se da nova vida. Crescer espiritualmente é um processo de integração entre o que você crê e o que você faz. Efésios 2:10 lembra que somos criação de Deus, criados para boas obras que Ele preparou antes para que andássemos nelas. Ou seja, sua fé tem propósito prático. Não somos salvos para ficar inativos. Somos chamados a viver obras que testemunhem a transformação. Eu quero que você considere agora um compromisso prático com sua rotina espiritual. Não precisa ser algo espetacular. Comece com 3 hábitos simples: leitura de 5 a 10 minutos da palavra pela manhã, um momento de entrega e oração breve e um gesto diário de gratidão anotado antes de dormir. Esses 3 passos podem ser ajustados à sua realidade, mas a ideia é criar regularidade. Rotina não é legalismo, é um instrumento para que a graça de Deus se torne visível em seu dia a dia. Quando a sabedoria é buscada, portas se abrem. Peça a Deus, Tiago 1:5, e Ele concederá entendimento para decisões. Procure também conselho de irmãos maduros e de líderes confiáveis. Não faça tudo sozinho. A comunidade é ferramenta divina para crescimento, conselho sensato, responsabilização amorosa e encorajamento nos momentos difíceis. Quero, por um instante, te confrontar com uma pergunta. Qual é o medo que, se deixado, mudaria o curso do seu ano? Identifique-o agora. É medo de falhar, de ser rejeitado, de não ter recursos? Escreva essa palavra no seu coração e traga-a a Deus. A coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de andar apesar dele com Deus ao lado. Começamos juntos um processo de reorientação. Já trabalhamos sobre o reconhecimento do problema, sobre a promessa de Deus que faz coisas novas, sobre identidade e práticas iniciais de libertação. A partir daqui, a mensagem vai aprofundar caminhos práticos para soltar o passado, consolidar gratidão e consagrar o ano em ações concretas. Haverá momentos de convite para uma entrega mais completa, orações dirigidas e um clímax de decisão que queremos viver juntos. Mas antes de chegarmos a essa oração coletiva, quero que você prepare um pequeno sinal visível da sua decisão. Se puder, pegue agora um objeto simples, uma caneta, uma pedra, uma folha, e coloque em um lugar onde você o verá todos os dias. Esse objeto será o lembrete do seu compromisso. Não uma promessa vazia, mas um sinal de que você escolheu cooperar com Deus em 2026. Quando o desânimo vier, olhe para ele e lembre: há um processo em andamento e eu escolhi fazer parte disso com fé e ação. Ao nos aproximarmos do próximo trecho desta mensagem, eu vou te convidar a um ato público de entrega. Ainda não é o momento final, mas quero deixar sua mente preparada. Você será chamado a declarar uma frase de compromisso que poderá colocar nos comentários se quiser. A frase é simples e poderosa. Eu entrego tudo nas mãos de Deus e recebo um coração novo. Pense sobre ela. Se você sentir no seu espírito que é verdade, mantenha-a pronta. Não é uma pressão, é um convite. Antes de prosseguir, quero reforçar um ponto teológico e pastoral. Quando a Bíblia fala de esquecer o que se foi, ela nos dá uma ordem que cura. Esquecer é uma ação de fé. Eu deixo de viver na memória do meu fracasso para viver na memória da obra redentora de Deus. Isso exige prática e às vezes ajuda. Se você carrega traumas profundos, procure um acompanhamento pastoral ou profissional. A fé e o cuidado humano caminham juntos.
Agora, eu gostaria de compartilhar uma história muito breve, uma ilustração pastoral, que ajuda a entender o processo de Deus. Conheci uma mulher que perdeu quase tudo em um ano: emprego, casamento desfeito, uma doença na família. Quando conversamos, ela disse que sentia que Deus havia a esquecido. Curtíssimo tempo depois, ela começou, pequeno a pequeno, a fazer 3 coisas: orar com sinceridade, escrever 3 coisas de gratidão a cada dia e buscar um grupo de apoio. Meses depois, não era que tudo se resolveu de uma vez, mas portas foram se abrindo. Um trabalho que surgiu, relacionamentos que foram reconstituídos de formas novas e mais saudáveis, e uma paz que passou a guardá-la mesmo quando a tempestade não cessava. Essa história não é garantia universal, mas ilustra como pequenos passos, alinhados à ação de Deus, produzem frutificação. Sinta que a esperança é um fruto do Espírito. Romanos 15:13 descreve Deus como fonte de esperança, enchendo-nos de alegria e paz quando confiamos. Se você tem dúvida se pode acreditar novamente, lembre, a esperança é cultivada, não nasce em solo estéril. Nós a plantamos com oração, água, disciplina e, sobretudo, confiança no caráter de Deus. Estamos aproximando do ponto em que vamos trabalhar, de maneira prática, a liberação do passado e a construção de hábitos que sustentem sua fé durante 2026. Nos próximos minutos, vou apresentar um roteiro de passos que você pode aplicar: exercícios de perdão, declarações de fé, modelos de consagração do ano e práticas de sabedoria diária. Vou também guiar uma oração breve de entrega para que você experimente, mesmo que por poucos segundos, a sensação de colocar o peso no colo do Senhor. Mas antes de fazer isso, quero assegurar que você entenda. Será um ato voluntário e sem promessa de resultado mecânico. É uma entrega de fé, humildade e esperança. Prepare seu coração. Se você já escreveu sua mágoa no papel, se já escolheu o objeto lembrete, se já guardou a frase de compromisso, então você está pronto para dar os próximos passos. Se ainda não, tudo bem. Avance no seu tempo. Nossa jornada é com Deus, e Ele respeita o ritmo de cada um. Ainda há muito a dizer, práticas detalhadas, citações bíblicas que vão ancorar cada passo e exemplos concretos para sua rotina. E eu quero caminhar com você passo a passo. No entanto, antes de seguirmos adiante, quero deixar você com uma questão que será chave no próximo bloco. Qual é a ação mais prática que você pode tomar amanhã para anunciar que 2026 será diferente? Pense nisso por alguns instantes. Pode ser uma conversa para pedir perdão, um plano financeiro simples, marcar uma consulta médica, buscar aconselhamento espiritual. Pequenos atos são a materialização da fé. Deixe esse pensamento ecoar. Em poucos instantes, retomaremos com passos práticos e com um convite para juntos consagrarmos o ano. Deixe esse pensamento ecoar mais um pouco no seu coração. Qual é a ação mais prática que você pode tomar amanhã para anunciar que 2026 será diferente? Segure essa resposta por um instante. Agora vamos transformar intenção em passos concretos, simples, repetíveis e ancorados na palavra, para que a sua fé seja revigorada e o seu caminhar consolidado. Liberando o passado, um roteiro para soltar o que te prende. Comece identificando a memória que mais pesa. Traga à mente uma situação específica, um rosto, uma data, uma decisão. Não vagueie. Quanto mais claro for, mais efetivo será o processo de entrega. Em Colossenses 3:13, somos chamados a suportar e perdoar como o Senhor nos perdoou. Isso significa 2 coisas práticas. Primeiro passo, nomear. Pegue aquele papel onde você escreveu antes, ou escreva agora, e descreva em uma frase o que aconteceu. Seja honesto, sem minimizar e sem aumentar. A verdade expõe a ferida para que a cura possa começar.
Segundo passo, declarar entrega. Ao lado da descrição, escreva: entrego isso a Deus. Diga em voz baixa uma vez. Depois repita: Senhor, eu confio esta situação em tuas mãos. Eu entrego. Não precisa cantar ou dramatizar. É um ato de fé, firme e simples. Terceiro passo, um gesto simbólico. Se você já colocou um objeto lembrete, uma pedra, uma caneta, uma folha, segure-o por alguns segundos e diga: a partir de hoje, este objeto me lembra que eu escolhi entregar. Coloque-o num lugar visível. Toda vez que olhar, renove a entrega com uma pequena oração. Quarto passo, limites e reconciliação. Se há espaço para reconciliação com a outra pessoa, e isso for seguro, busque o diálogo com humildade e verdade. Se não for seguro ou possível, confirme interiormente que você deixou o assunto com Deus. Entregar não anula sua dor. Delega a cura ao Senhor e te liberta para seguir. A prática do perdão é contínua. Você pode precisar repetir esses passos mais de uma vez. Isso não é fracasso, é disciplina espiritual. A cada repetição, a memória perde o poder de ditar seu humor e suas escolhas. Reparando a narrativa interior, a mudança de identidade. 2 Coríntios 5,17 diz que em Cristo somos nova criação. Isso muda a narrativa que você conta a si mesmo. Ao invés de eu sempre falho, substitua por eu sou nova criação. Falhas acontecem, mas não me definem. Alinhe sua linguagem interna com a verdade bíblica. Exercício prático. Escolha 3 afirmações que correspondam à sua nova identidade. Escreva-as em cartões e coloque-os onde os verá. No espelho, na geladeira, no carro. Exemplos: sou amado por Deus. Possuo uma nova identidade em Cristo. Tenho missão e propósito hoje. Repita cada frase pela manhã por 3 respirações profundas. Treine sua mente para ouvir a verdade, ao invés da culpa. Gratidão como prática transformadora. A gratidão é um ato de fé. Em 1 Tessalonicenses 5,18 lemos: dai graças em todas as circunstâncias. Não porque todas as circunstâncias sejam boas em si, mas porque há um Deus que trabalha no interior do processo. Praticar gratidão reorienta sua atenção do que faltou para o que foi dado. Roteiro simples de gratidão. Todas as noites, escreva 3 coisas pelas quais agradece, grandes ou pequenas. Quando a ansiedade voltar, pare e enumere mentalmente 3 sinais da presença de Deus no dia. Comprometa-se por 21 dias com esse hábito e observe como sua percepção muda. Consagrando 2026, decisões práticas para cada área. Consagrar o ano é declarar que você quer andar em aliança com Deus. Salmo 37:5 e Provérbios 16:3 nos convidam a confiar nossos caminhos ao Senhor e a entregar nossos planos a Ele. Isso exige clareza. Vamos fazer uma pequena estruturação. Liste as áreas principais: trabalho, família, saúde, ministério, finanças, amizades. Para cada área, escreva uma expectativa realista, o que você espera. 2 ações concretas que você fará neste ano. Uma oração curta que você dirá ao delegar essa área a Deus. Exemplo para finanças. Expectativa: criar uma reserva de emergência. Ações: 1. Elaborar um plano básico de despesas mensais. 2. Separar 5% da renda para começar uma reserva. Oração curta: Senhor, entrego minhas finanças. Dá-me sabedoria e disciplina. Ao consagrar, não estamos gerando uma fórmula mágica. Estamos alinhando nossa vontade com a vontade de Deus e tornando nossas escolhas práticas coerentes com essa entrega. Quando você toma decisões assim, suas ações passam a refletir sua fé. Sabedoria e rotina espiritual, passos que sustentam Tiago 1,5, nos autoriza a pedir sabedoria.
A sabedoria, no entanto, costuma se manifestar por meio de hábitos consistentes. Aqui está um plano mínimo e possível para qualquer rotina. Manhã, 5-10 minutos. Leitura breve da palavra, um salmo, um capítulo ou um trecho. Oração de entrega do dia e uma afirmação bíblica. Meio-dia, 2-5 minutos. Colocar um versículo como lembrete no celular. Fazer uma pequena oração de gratidão e pedir direção para o restante do dia. Noite, 5-10 minutos. Diário de gratidão, 3 itens. E avaliação breve das decisões do dia. O que foi bom, o que precisa ser ajustado. Complementos práticos. Tenha um versículo guia para a semana e repita-o várias vezes. Procure um parceiro espiritual ou um pequeno grupo responsável para prestar contas e orar em conjunto. Peça sabedoria a Deus antes de decisões importantes e busque o conselho de pessoas maduras na fé. A presença de Deus em meio à adversidade, segurança para agir. Isaías 41:10 declara que não devemos temer, porque Deus está conosco. Salmo 46 nos lembra que temos refúgio. Essa segurança não anula o sofrimento, mas sustenta a prática cotidiana da coragem. Quando o medo vier, tente este exercício. Nomeie o medo, diga-o em voz baixa. Traga imediatamente um versículo de apoio, por exemplo, Isaías 41:10 ou Filipenses 4:6-7. E repita-o até que o coração se acalme. Ou faça uma ação concreta, respire, escreva um passo prático para o dia seguinte, pegue o telefone e peça oração a um irmão. Provisão e responsabilidade. Fé que age. Filipenses 4:19 nos lembra que Deus supre nossas necessidades. Mas frequentemente a provisão vem por meio do nosso trabalho, sabedoria e das redes que Deus coloca ao nosso redor. Confiança e ação caminham juntas. Prática concreta. Faça um pequeno plano de ação para a área onde você mais sente necessidade. Saúde, emprego ou finanças. Liste 3 passos imediatos e um passo a médio prazo. Busque orientação. Uma conversa com um orientador financeiro, um currículo atualizado, uma avaliação médica. Ore pedindo portas abertas e haja nas oportunidades que surgirem. Crescimento espiritual e propósito. Andar nas obras preparadas. Efésios 4 nos chama à maturidade. Efésios 2:10 lembra que fomos criados para boas obras. Crescer espiritualmente implica integrar fé e prática. Pergunte-se, em que área quero crescer para ser útil ao propósito de Deus em 2026? Escolha uma prática que alinhe seu dom com uma necessidade próxima. Servir numa igreja local, voluntariar em algum ministério, participar de um grupo de discipulado. Pequenas obras, repetidas com constância, geram frutos duradouros. Ferramentas espirituais práticas, como manter o ritmo. Palavra. Escolha leituras temáticas mensais, por exemplo, janeiro, perdão, fevereiro, sabedoria. Oração. Estabeleça um horário curto e inviolável para conversar com Deus diariamente. Comunidade. Encontre 2 a 3 pessoas que o incentivem e o corrijam com amor. Serviço. Faça pelo menos uma ação prática de serviço por mês, que tire o foco de você e o coloque no outro. Reflexão. Ao final de cada semana, escreva um parágrafo sobre como Deus esteve presente. Microganchos para reavivar a fé quando a motivação cair. Repita. Estou fazendo parte do que Deus já começou em mim. Recorde uma vitória pequena da semana anterior. Ligue para um irmão e peça oração. O simples ato de buscar ajuda fortalece, preparando-se para a entrega pública. Uma convocação suave, e agora que alinhamos passos práticos, quero te convidar novamente para um movimento de decisão, não por pressão, mas por amor pastoral. Se neste momento seu coração diz sim, talvez você queira declarar em voz simples e firme: eu entrego tudo nas mãos de Deus e recebo um coração novo.
Você pode colocar essa frase nos comentários como símbolo do seu compromisso. Não é performance, é testemunho. Se preferir, basta repetir mentalmente e guardá-la no coração. Chamada à decisão, os 3 compromissos. Se você está pronto para entregar 2026, proponho 3 compromissos concretos e pequenos que qualquer pessoa pode seguir. 1. Perdoar ao menos uma pessoa que te magoou neste último ano. Escreva, declare e entregue. 2. Estabelecer uma rotina diária mínima de 5 minutos de leitura bíblica e 3 itens de gratidão todas as noites. 3. Fazer um plano prático para uma área vital, finanças, saúde ou trabalho, com 2 ações imediatas para a próxima semana. Se você aceitar esses 3 compromissos, então levante em espírito a sua escolha. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Oração coletiva de entrega para 2026, modelo. Nestes momentos, quero convidar você a fechar os olhos, se puder, e orar comigo. Se não puder fechar os olhos, apenas faça em silêncio no seu coração. Vou orar em segunda pessoa para Deus, guiando palavras que você pode repetir conforme sentir. Senhor nosso Deus, Pai fiel, nós nos achegamos a Ti com humildade. Obrigado por Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, hoje entregamos 2026 em Tuas mãos. Entregamos nossas feridas, nossas finanças, nossas famílias, nosso trabalho, nossas esperanças e nossos medos. Pedimos que o Teu Espírito Santo renove o nosso coração, que o Senhor nos dê coragem para perdoar, sabedoria para decidir e paz para caminhar. Nós cremos que Tu estás fazendo algo novo, mesmo quando não vemos. Empresas de graça para o nosso caminhar. Sustenta-nos nas quedas, guia-nos nas decisões e usa nossas mãos para fazer o bem. Declaramos que somos nova criação em Cristo. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo em Ti. Enche-nos de esperança, de alegria e de paz, segundo a promessa de Romanos 15:13. Capacita-nos a agir com responsabilidade e fé, guardando sempre a humildade. Em nome de Jesus, entregamos este ano e pedimos que Tu nos conduzas. Amém. Pausa breve para que cada um renove a declaração pessoal. Eu entrego tudo nas mãos de Deus e recebo um coração novo. Uma palavra pastoral para o caminho. Depois dessa oração, quero que você saiba, não te deixo sozinho. Caminhar com Deus é caminhar em comunidade. Procure irmãos. Busque ajuda prática se sua dor for profunda. E lembre-se de que a graça acompanha o processo. Não se apresse em exigir de si mesmo mudanças radicais de uma hora para outra. Crescimento demora, maturidade é lenta e preciosa. Feche os práticos. O que fazer nas próximas 24 horas? 1. Faça o exercício da escrita se ainda não fez. Identifique uma mágoa e escreva: entrego isso a Deus. 2. Escolha seu versículo guia desta semana e repita-o pela manhã. 3. Coloque seu objeto lembrete em um local visível. 4. Compartilhe, se quiser, nos comentários a frase de compromisso. Eu entrego tudo nas mãos de Deus e recebo um coração novo. 5. Se precisar de oração, peça abaixo ou busque uma liderança confiável da sua comunidade. Encerramento, bênção e CTA final. Meu irmão, minha irmã, 2026 pode ser transformador. Não porque temos fórmulas mágicas, mas porque temos um Deus que faz coisas novas e porque juntos colocamos nossos passos sob a direção dele. Lembre-se, estou fazendo uma coisa nova. Permita que essa narrativa atravesse seus dias. Vá em paz, trabalhe com diligência, busque sabedoria, perdoe e seja grato. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o seu rosto se volte para você e lhe dê graça. Que ele te conduza em 2026 em direção ao propósito que preparou. Se esta palavra tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem.
E antes de ir, clique no vídeo sugerido para que possamos continuar orando juntos e aprofundando essa jornada. Que Deus te faça um ano de transformação genuína. Amém.